Gente, o papo está maravilhoso e cortou, né, com a Bruna Guzmão. Ela faz mestrado, ela é de Maringá, faz mestrado nos Estados Unidos, na Califórnia, em Truckee. Então o papo estava excelente e a gente resolveu voltar. Ela está com tempo. Vamos voltar para a super hashtag bate-papo de cara limpa. Ícaro Coutinho, obrigada. A gente está voltando aí para falar com a Bruna Guzmão dos Estados Unidos. Ai, menina, mas o papo foi tão gostoso que vamos dar uma continuada. Espero que as pessoas também voltem. Sim, você estava falando desse seu visto Uhum. que pode ser negado. Aí você viria para o Brasil e retorna, tem que ter um tempo, como é? Assim, quando existem várias, é bem burocrático, depende do visto, depende como você tira o visto. Por exemplo, eu tô com o visto de estudante, o F1, que eu tirei no Brasil. Isso quer dizer que eu posso ir para o Brasil a hora que eu quiser para visitar, como eu fui em novembro, não tem problema nenhum. Agora, digamos que eu estou aqui com um visto de turista, e aí eu estou aqui e eu quero mudar para o meu visto de turista, mudar para um visto de estudante. Se eu fizesse essa transição aqui, eu não poderia voltar para o Brasil até terminar. Então, olha só porque eu fiz aqui e não no Brasil. Então, assim, existem várias coisinhas pequenininhas Peraí, de eu não burocracia. compreendi. Por Eu não exemplo, entendi. eu já tinha o visto de turista para os Estados Sim. Unidos. Mas aí, como eu ia vir para estudar, eu fui, apliquei para o visto de estudante, fui, fiz a entrevista, passei, ok, vim para cá. Estou aqui estudando. Eu posso voltar para o Brasil? Poderia, né? Porque agora tá esse problema do coronavírus. Mas se não fosse isso, eu poderia voltar para o Brasil a hora que eu quisesse para visitar. Não tem problema nenhum. Iria, visitaria, voltava para cá, livre acesso, tranquilo. Agora, digamos que eu já tinha visto de turista, mas eu já estava aqui nos Estados Unidos. E aí, ao invés de eu ir para o Brasil, eu aqui nos Estados Unidos eu aplico para esse visto de estudante, que é uma troca de status, que a gente chama. Sim. Aí eu trocaria o meu status. Ou seja, eu estando aqui nos Estados Unidos, ao invés de eu ir para o Brasil e aplicar, eu tento fazer essa troca de status aqui. O que acontece? Se eles me dessem esse visto, eu não poderia voltar para o Brasil enquanto o meu estudo não acabasse. Por quê? Porque eu não teria o visto de estudante, eu teria uma troca de status. Então, Entendi. olha só pelo fato de eu tirar o visto aqui, em vez de tirar no Brasil, já teria isso. Então, assim, existem várias coisas, vários detalhes burocráticos que é bom você sempre pesquisar ou pergunta para advogado de Mas às imigração. vezes a gente pesquisa, muita gente pesquisa na internet e o pulo do gato não é dito. Não, Até você tem mesmo que pelas pesquisa. agências. Não Não, é dito. você tem que, por exemplo, uma coisa que eu fiz é que isso também quase me deu problema. Eu ia vir para cá, para os Estados Unidos, eu já tinha visto de turista, eu ia vir para Nova York com um grupo de pessoas e aí depois eu já ia ficar direto. Só que aí, com a pessoa que eu fiz, porque essa pessoa é especializada só em vistos de estudante, ele falou assim, Bru, tem uma coisa, o seu tipo de visto, você só pode entrar nos Estados Unidos com menos de 30 dias para começar o curso. Falei, eita, e eu já tinha comprado a passagem. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a entrevista com a imigração. Aí eu fiz a entrevista com a imigração, fazendo o pedido do visto de estudante. Aí assim que foi aprovado, eu perguntei pro oficial de imigração americano lá em São Paulo e falei, escuta, me falaram que eu só posso entrar com esse visto com menos de 30 dias que a aula vai começar. Isso procede? Porque eu já tenho uma passagem comprada para eu passear em Nova York, mas vai dar tipo 40 dias. Aí ele falou assim, isso procede. Ele falou assim, ó, o que você pode fazer? Você pode ir. Aí você entra com o visto de turista, que você não vai poder entrar com o visto de estudante ainda, porque a sua aula vai começar só depois de 40 dias. Então você entra, aí você sai e vai ou para o México ou para o Canadá, para algum lugar ali mais próximo, e depois você volta. E aí foi isso que eu fiz, porque como eu já tinha comprado a passagem, aí foi isso que eu fiz. Aí eu fui para o Canadá, que eu não conhecia o Canadá, e aí eu tinha algumas milhas, aí eu fui para o Canadá. E voltei, aí quando eu voltei com o meu visto de estudante. Então, tudo isso você tem que pesquisar muito. Quando eu digo pesquisar, você tem que entrar em contato com um advogado de imigração, É. ou entre em contato com alguém que você tenha confiança. São muitos detalhezinhos, ou você pode entrar até no próprio site da Embaixada Americana. Então, existem muitos detalhes burocráticos que Mas a às gente precisa vezes buscar. nem no site tem assim o verdadeiro pulo do gato, porque Uhum, eles não fazem questão de informar certos detalhes
para que não fiquemos, para que não vá, né? Essas coisas assim. Gente, olha, só para lembrar, voltei a conversar, porque a live deu 1 hora, e a gente está aqui com a Bruna Guzmão, que ela faz mestrado de Maringá, no Paraná, e está morando há um pouco mais de 1 ano, não é isso? Nos Estados Unidos, fazendo mestrado em educação. Se quiserem perguntar, nós estamos na parte falando sobre as dificuldades, os perrengues, as facilidades também, que agora a gente vai entrar. Então, se vocês tiverem curiosidade, podem perguntar. Facilidades. Porque a gente falou da dificuldade lá, do preconceito. O que é que você acha maravilhoso? Só dar um oi para o Emerson e o Luiz de Londrina, que estão aí assistindo. Ai, que legal. Como eu falei, existem vários perrengues, né? A gente não tem que ficar pensando no sonho americano, que tudo aqui é mais fácil. Mas existem várias coisas para se considerar. A gente falou muitas coisas negativas, vamos falar das coisas positivas. Sim, sim. A questão de comprar um carro aqui. Eu comprei um carro super legal, automático, com teto solar, com tração nas 4 rodas e paguei $3.000. Então, assim, muito no Brasil, né? Na época tava 4 por 1, né? Eu paguei R$12.000. Então, não pagarei isso no Brasil jamais, um carro assim, né? Então, assim, e além disso, o salário mínimo aqui, eu trabalhando aqui, eu ganhando um salário mínimo, eu ganho $2.000. Então, assim, e o poder de compra com $2.000, eu consigo comprar muito mais coisas aqui. Alguém falou alguma coisa de que é porque são consumistas. Na verdade, não é só por isso, tá? A questão do imposto. Se você for ver, o imposto aqui é 7% em tudo. No Brasil, gasolina é 60%. Então, por exemplo, gasolina aqui é por galão. Mas se você for pensar em litros, dá 60 centavos o litro que eu pago na gasolina aqui. Então, assim, você tem um poder de compra muito maior. Você vê o seu dinheiro render mais. Além disso, a segurança. Então, assim, eu saio de casa, eu saí hoje de manhã, 7h30 da manhã. Nem tranquei a porta. Só encostei. Não tem muro, nada. A gente não tem que se preocupar com isso aqui, né? A não ser que você more numa cidade grande, mas cidade normal, cidades pequenas de 17 mil habitantes, 20 mil habitantes, você nem se preocupa com isso. O carro dorme do lado de fora, você não se preocupa que alguém vai vir e roubar, né? Então, assim, isso é bem diferente. Eu corro na trilha sozinha, não tem perigo. Eu corria no Brasil, que eu corro muito, né? Eu participo de meia maratona e tal no Brasil. Eu ia correr, eu morava em Maringá, que é considerada uma cidade super segura, mas mesmo assim, houve vezes que a gente estava correndo em alguma rua que eu fiquei meio com medo de uns caras meio estranhos, assim, né? Porque uma mulher sozinha, né, é perigoso. Então, a segurança aqui é uma diferença muito grande. Mulher sozinha aí não é perigoso em qualquer hora do dia ou da noite? Não. A não ser, como eu disse, a não ser que seja uma cidade grande, né? Mas no geral, não. Mas assim, no Brasil, eu jamais. E a gente não é assediada igual aí. Por exemplo, assim, aí se eu vou andar na rua, no Brasil, você tem que ficar aguentando o cara mexendo com você. Aqui nunca, 1 ano e meio que eu tô morando aqui, nunca vi ninguém. E olha que eu corro bastante. Às vezes eu tô correndo nas trilhas, tem gente correndo ou passando de bicicleta. Não mexem com você, assim. Mas porque também as leis aqui são bem severas. Então, se você for processado por um assédio ou alguma coisa, você pega a cadeia e é bastante tempo. Eu vou dar um exemplo. Uma funcionária roubou um aluno meu, ele é brasileiro, mas mora aqui nos Estados Unidos. Ela desviou o dinheiro da empresa. Ela pegou mais de 10 anos de cadeia. Aí a gente começou a rir, eu e ele. A gente falou assim, nossa, até quem mata no Brasil, às vezes passa 12 anos, 13 anos, né? Quem mata, assim, crime hediondo, porque aí por bom comportamento você acaba saindo. A gente vê aí vários casos, né, infelizmente. Então, assim, aqui é bem severo, é bem complicado isso. Alimentação. Você disse que carro é barato. Antes da alimentação, me veio a ideia do aluguel. Não deve ser fácil. Nunca eu vejo as pessoas que vão para morar nos Estados Unidos, ou intercâmbio ou não, elas dizerem assim, eu comprei uma casa. Parece que isso não é muito uma realidade. Comprou um carro. Existe dificuldade ou não é vantajoso comprar casas nos Estados Unidos? Ou é melhor alugar? E isso é muito, muito caro. O aluguel aí é caríssimo.
seja em que parte for, porque você morou em duas cidades, houve alguma diferença entre elas? Tem diferença na cidade, por exemplo, o Truckee, como é uma cidade turística, uma cidade belíssima, né? É mais caro o aluguel, mas mesmo assim eu vejo o aluguel assim, mil. Eu vejo assim, o pessoal alugando um quarto. Se você vai dividir a casa com alguém, dividir o aluguel com alguém, por $800, e lá é caro. Se for sozinho, eu vejo de $2.000. Mas aí, assim, a gente tem que pensar assim, que se você tá aqui ganhando em dólar, né? Então assim, eu não sei como é com relação aí onde você mora, mas com relação a Maringá, é o valor do aluguel. A gente pagaria 1.000 e poucos num aluguel se for um apartamento É, pequenininho. Então, assim, é é. meio a valor, né? Só que aqui o salário mínimo é $2.000. Aí no Brasil o salário mínimo é R$ 1.000. Então é um pouco diferente, né? Vale a pena comprar casa aqui? Vale. O que é difícil é que, assim, aqui, para você ter crédito, você vai acumulando crédito. É mais difícil aqui. Então, você tem que ter vários cartões de créditos, várias contas, e os seus créditos vão subindo. E aí, para ser aprovado, para você poder comprar uma casa, demora um pouco mais. Então, por isso que, geralmente, quem é imigrante demora mais tempo para conseguir comprar uma casa. Porque por mais que eu tenha um super crédito no Brasil, eu sou nova aqui, faz só um mês que eu tenho crédito. Eu consegui meu cartão de crédito agora, porque agora que fez um ano que eu tô aqui, aí um ano Uhum, eles conseguiram computar, porque até então nem cartão de crédito eu não podia ter, era só cartão de débito. uhum. Então, assim, eu tive que ficar um ano consumindo aqui para eles verem, computarem os meus pontos. Você vai acumulando pontos, aí, ok, já tem um ano, você pagou tudo sem atraso, você é uma ótima cliente, então, se você quiser, tá aqui o cartão de crédito. Né? E mesmo assim com limite baixo. Então demora um pouco. Você tem conta em banco? Sim. É vinculado ao cartão de crédito? Assim, e para abrir a conta, foi muita Uhum. exigência por você ser estudante, Bem imigrante? mais fácil que no Brasil. Olha, abrir É conta aqui, mesmo? tirar a carteira de motorista. Tirar a carteira de motorista, sabe quanto que eu paguei? $30. Nossa, trinta é, dólares. E foi assim, é. aí eu marquei a data, fui, paguei, levei os documentos que eles pediram, aí eu fiz o teste escrito, né, que na verdade é no computador, e aí depois eu marquei o teste de direção e boa. Hum. Então, assim, é bem menos burocrático. Banco, não tem fila em banco. O que é fila em banco? Acho que o máximo que eu fiquei foi 5 minutos em fila de banco. Não tem Você porta é giratória com atendido detector de como em metal. Londres com hora marcada ou não? Oi? Você é atendido como em Londres com hora marcada? Os Não. bancos lá. Não. Você chega e já é atendido. Porque as pessoas não vão comumente ao banco, fazem Sim. tudo online. Sim. Mas tem muita exigência para, por exemplo, você abrir conta e tem muita exigência também para você alugar uma casa ou um quarto ou o que seja aí nos Ó, Estados Unidos. para alugar, tem um pouco mais, mas assim, eu tô alugando, a casa que eu aluguei é de amigos, então eu não precisei fazer nenhum papel nem nada, foi boca a boca, então é mais tranquilo. Mas com certeza você precisa ter contrato, precisa ter várias coisas aqui. Para abrir conta no banco, não, super fácil, a única coisa que eles pedem é um depósito de $50 para abrir a conta, para a conta não começar no zero. É, um comprovante de residência e documento só. Bem Como tranquilo. é essa questão de pagamento de água, esgoto, coisas básicas que a gente Uhum. paga, né? Telefone, Ó, internet, como é aí? É diferente? então, a internet aqui é engraçado. Eu tô com a internet da universidade, mas se eu quiser desligar e ficar com a internet do meu celular, eu cansei de dar aula online, como eu falei, eu dou aula online de inglês. Eu dou aula muitas vezes caminhando na beira do lago, usando a minha internet. É ótima. E eu pago 35, meu plano é $35 por mês. E é internet ilimitada, ligação para os Estados Unidos inteiro, ilimitado. Então é bem tranquilo. A conta de luz aqui eu acho relativamente mais barato, porque eles usam muito ar-condicionado 24 horas, porque aqui é aquecedor, é o ar-condicionado central, não é igual no Brasil, que cada cômodo tem um, né? Aqui é tudo central. Então, assim, eles ligam e ficam o dia inteiro comendo lá na casa, lá o ar-condicionado. E mesmo assim, a conta vem $90, assim, né? Então, de novo, pensando que você ganha em dólar, Sim, não é né? caro. Então, assim, eu não acho caro, não. Então, é mais barato. Só voltando uma coisa que eu esqueci, a gente começou a falar de comida e surgiu outro assunto. Comida aqui, eu acho que é mais ou menos o mesmo tanto que no Brasil, ou às vezes um pouco mais barato no mercado.
Então, assim, Hum. cerveja é muito mais barato. Claro que se você for converter, o real agora tá muito alto, né? Mas, de novo, se você ganha em dólar, é muito mais barato. Você compra uma E caixinha de cerveja aqui você com não US$ 12. precisa, se você converter, você não compra, não É, come, não faz nada. Você é. tem que viver a realidade, né, do Uhum. país. E uma coisa, eu percebi muito nos supermercados, a gente não tem produtos estragados como a gente tem no Brasil, que a gente tem aqui, tá lá. Eles até acham Aqui você estranho, não porque precisa a gente escolher. pega. Não precisa escolher. A É, carne, pelo menos nos que eu fui, embaladinha ali na sua porção, é porcionada e as coisas, né? Prazo de validade. Em Londres mesmo não tinha. Você tem prazo de validade, você retira o produto ou então faz uma promoção, digamos assim, no final do dia para as pessoas comprarem bem mais barato aqueles alimentos. Eu não isso. sei se aí acontece isso também. Sim, sim, tudo é muito de altíssima qualidade. O que eu vejo diferença é no gosto das frutas. Sim. As frutas no Brasil têm gosto muito melhor. Aqui é muito lindo e tal, mas eu só sinto gosto nas frutas se eu comprar a fruta orgânica. Agora, se eu comprar fruta Hum. normal, aí parece que não tem gosto de nada. Principalmente pêssego, maçã, parece que tem gosto de isopor. Então é lindo, É. mas não tem muito gosto. E os sucos, por exemplo, suco enlatado, engarrafado, é muito ruim, né? A Aí no Brasil a laranja. gente tem muito. Aí no Brasil é muito comum você ir em restaurante e é suco natural. Aqui é. Caramba, eu tô tentando lembrar se algum restaurante que eu fui que tinha suco que não era que Não. era natural. Não, é tudo enlatado, tudo industrializado. Então eu só tomo água quando eu vou em restaurante. Falei de que comida em mercado é barato, mas em restaurante é caro. Além de ser caro, você tem que pagar de 20 a 25% de gorjeta. Então fica muito caro. Eu não gosto muito de comer em restaurante. E eu acho que os restaurantes aqui, eles não fazem comida boa igual nos restaurantes brasileiros. Sabe? Então eu falo assim, para pagar caro, para comer uma comida meia boca, eu prefiro fazer em casa com aquele temperinho brasileiro fresco, que é muito mais gostoso. Você já cozinhava ou teve que se virar aí? Ou já era Já, uma. já, já. Já conseguia? Eu sempre gostei de cozinhar, ainda mais hoje com a internet. Você pega, entra lá no site, lá tudogostoso.com, você acha receita de tudo. E aqui é mais ainda, porque aqui a maioria das vezes eles compram feijão enlatado. Eu quase tive um treco quando eu vi feijão Ai, enlatado. Falei, não, o deve feijão tem ser que um ser horror. fresquinho, feito na panela de pressão. Então eu faço o meu feijão na panela de pressão. O arroz eu gosto de cortar o alho e cortar a cebola. Até minha sogra e meu sogro. Nossa, que cheiro gostoso é o cheiro do tempero do alho. Porque no Brasil você tem que ter, pelo menos alho e cebola você tem que ter em É. tudo que você vai fazer. E E aí, aqui o não. arroz é como? Escorrido, sem nada? Sem tempero, geralmente. Eles não sabem muito usar temperos naturais, muito não. Geralmente é tempero pronto. É. E gordura, né? A comida, eu acho que eles comem mal. Alguns, eu não estou dizendo todos, mas a gente vê muito fast food, comida muito gordurosa. Eu não sei se você percebe isso. A região que eu moro, como eu falei, é uma região que as pessoas têm hábitos mais saudáveis, mas mesmo eles tendo hábitos mais saudáveis, eu vejo que tem algumas coisas que eles, né, tipo assim, é muito coisa embutida, muita coisa industrializada, que tem muito sódio. Então, isso eu acho meio complicado. Hambúrguer, eles comem, né? Até já entrei em algumas discussões com alguns amigos meus aqui que eles juram que hambúrguer é saudável. Eu falo, imagina, é pão branco. Pão branco é a farinha industrializada, não É, é um carboidrato saudável. E não quer dizer que isso é um pecado você comer um hambúrguer, mas você comer direto não é bom, né? claro que Enfim, não. então realmente, assim, se a gente for comparar com o Brasil, eu falo que a coisa que eu mais sinto falta no Brasil é a comida. Inclusive, assim, eu não tenho espinha, nunca tive espinha, e faz 1 ano e meio que eu tô morando aqui. Eu tenho problema com espinha com a alimentação daqui, porque tudo é muito industrializado, tudo tem muito componente químico, e meu corpo não era acostumado com isso, né? Com Então, certeza. é, Se você não tivesse namorado ou namorado, não sei qual é a relação, você estaria pior ou melhor do que você está hoje? Porque ele dá um suporte, é legal uhum, esse lance, já que você está longe e que a uhum, gente é mais voltada a um afeto e os americanos não uhum, são tão assim. uhum. Eu não sei se eu estaria pior ou melhor, eu acho que não faria tanta diferença, porque eu estava solteira no Brasil antes de vir para cá e eu estava na minha melhor fase, né? Eu vim de um divórcio,
Fui casada por muitos anos. Quando eu estava pensando em me divorciar, eu já pensava, se eu me divorciar, eu vou voltar para os Estados Unidos e eu vou fazer o que eu queria fazer, que era o meu mestrado. Eu não fiz porque eu casei. E aí, depois que eu me divorciei, eu aprendi a gostar mais de mim e fazer coisas mais para mim. Eu falei, caramba, gente, a vida é muito curta pra gente ficar, sabe, sofrendo, se sacrificando, tentando levar adiante uma coisa que não, né, que no fundo a gente sabe que não tá dando certo. Então eu tava na minha melhor fase. Eu tava, assim, me curtindo muito, fazendo coisas que eu gostava. Então, assim, hoje eu até deixo de fazer coisas que eu gosto para poder dar um auxílio para ele é bombeiro florestal. Então, assim, ele trabalha, ele é Com ele é o chefe, plantões? né? Ele é o chefe, ele é o capitão, né? Dos bombeiros florestais, então ele é o posto máximo, então ele sempre pega muito pepino. Então, assim, às vezes eu não, eu vou fazer uma jantinha, porque coitado, tá lá no meio do incêndio, vai chegar todo, né? Então, assim, eu acabo às vezes fazendo coisa até pra agradar ele. Então, eu acho que nesse sentido, assim, se eu tivesse sozinha, talvez eu estaria festando mais, talvez eu estaria curtindo mais, não preciso dar satisfação pra ninguém. Mas não vou dizer que também teria sido pior, porque realmente, igual você falou, ele me ajuda, às vezes eu preciso, né, de um ombro amigo, alguma coisa, é meu companheiro. Então eu acho que depende muito, se você tem uma cabeça boa e você tá feliz com você, a pessoa vem a somar, mas aí você não depende dela para você ser feliz, né? Não, é verdade, não depende. Mas eu falo isso não como assim, você só tem que ser feliz se você estiver com Uhum, alguém. Não é isso. É uhum, porque é muito difícil uma vida em outro país, com cultura diferente, uhum. com tudo diferente da comida, dos hábitos, que as pessoas, é como você disse, é um sonho americano. Mas quando chegam aí, você se choca com a realidade, por mais preparada que você esteja, por mais Sim. leitura que você esteja. E isso aconteceu com você, se não dessa vez, ou lá quando você estudou, quando era mais jovem, que você fez o segundo grau, né? Ou alguma coisa assim que você falou que estudou. Uhum. Choca Ah, quando sim, você chega, choca. por mais que eu já tinha morado aqui, sempre choca. Tem coisa que até hoje eu fico chocada que eu vejo aqui. Eu vi que a Silvia tinha falado que as crianças são independentes. Só que assim, eu acho que a maneira que eles criam criança aqui é muito errada. É muito alienada. É muito assim, ai, não pode falar isso na frente da criança, ai, não pode falar aquilo, ai, não sei o quê. Se você for ver o número, por que aqui nos Estados Unidos tem muito tiroteio nas escolas? É o país que mais Sim. tem tiroteios. Você pode juntar todos os países no mundo, mesmo assim, os Estados Unidos é 57 vezes maior o número de tiroteios em escolas. Por quê? Porque as crianças são criadas de uma maneira que não tem muito diálogo, não tem muito afeto, não tem muita comunicação aberta, igual tem no Brasil. E aí, quando a criança é criada numa bolha, quando ela se depara com a realidade, ela não dá conta. Quando vira Elas fazem o adolescente, que querem em casa. Você que já trabalhou como babá, você percebe que elas são voluntariosas ou são largadas para lá? Como é isso? é Ou muito querem 8 ou fazer? 80 aqui. Eu percebo Ah, assim, ou a família é extremamente rígida, né? O pai é extremamente rígido, ou então é assim, deixa a criança fazer o que quiser. Mas assim, independente, eles criam a criança muito de uma maneira assim, alienada a tudo. Não tem um diálogo, uma comunicação igual a gente tem no Brasil, uma comunicação aberta. Né? Então eu vejo assim, por exemplo, eu tenho casos de pessoas que eu conheço, amigos meus de quando eu morei 20 anos atrás, família extremamente religiosa, mas o pai nunca conversou sobre nada. E aí eu lembro quando o menino começou a namorar, ele veio conversar comigo sobre namorar. E não conversou com o pai, não conversou com a mãe. Eu falei, gente, mas que estranho, né? Mas por quê? Porque não tem esse diálogo aberto, sabe? Eles preferem, tipo assim, fingir que não tá acontecendo. Eles não são calorosos de bater papo, de conversar, de confidenciar as coisas igual a gente tem, né, no Brasil. E aí, assim, nunca conversava nada. E família super religiosa. Aí, quando o menino foi para a universidade, que aqui você mora na universidade, é muito comum, né, você morar em uhum. dormitório. Aí, o que aconteceu? Em 6 meses, um menino, que era um menino super promissor, ele se envolveu em drogas de tal maneira, que drogas pesadíssimas, que ele teve que ser internado. Por quê? Porque nunca teve Nossa. diálogo em casa. Então, ele não tinha cabeça, né? Então, assim, isso que eu vejo muito aqui nos É Estados muito Unidos. contraditório, né? Um povo tão. E como é que eles se transformam em adultos, essas crianças, jovens, depois adultos? Então, são pessoas problemáticas,
Os americanos estão criando cada vez mais, porque isso é um reflexo. Se eles assim são na criança, eles não vão ser adultos saudáveis, não vão. E também não vão reproduzir o que eles veem. Então é uma sociedade adoecida, digamos assim. Estudando o mestrado em educação, a gente lê muitos artigos em psicologia e também psicologia infantil e de adolescentes. O mundo está adoecendo psicologicamente. Se você for pegar o Brasil também tem altíssimos índices de ansiedade e de depressão entre os jovens. Mas os Estados Unidos ainda conseguem ganhar do Brasil. Mas assim, o mundo está caminhando muito para isso, justamente por isso, porque os pais, eles estão criando os filhos numa redoma, mas aqui nos Estados Unidos é muito mais do que no Brasil. Então, assim, vou dar um exemplo, né? Teve mãe que eu vi, mãe assim, não pode falar sobre coronavírus com a criança. Gente, mas a criança não está tendo aula na escola, ela sabe o que é o coronavírus. Então não pode, mas aí a mãe fala coisa pior. Sabe? E assim, e é melhor você falar, explicar, instruir a criança do que você fingir que tá tudo lindo, maravilhoso e só falar coisas boas, coisas coloridinhas. Aí depois a criança vira adolescente, aí ela não vai saber lidar com frustração. Por quê? Porque ela nunca ouviu coisas negativas. E o papel da escola? Já que você vai ser uma educadora ou pretende ser uma educadora aí, eu não sei qual faixa etária que você vai ensinar, pegar crianças desse tipo. A escola, ela faz esse papel, digamos, que falta na casa, ou também não é por isso que acontecem tantos acidentes, tiroteios, etc? Faz. A escola faz, só que é muito complicado, porque aqui qualquer coisinha você pode ser processado, né? Então aqui você tem que tomar muito cuidado com a maneira como você trata a criança, tem que tomar muito cuidado com o que você fala na sala de aula. Então isso é meio complicado, mas existem psicólogos nas escolas. Eles têm assim, a gente fez treinamento, eu fiz treinamento sobre como agir e como treinar os seus alunos para caso de tiroteio. A gente faz isso aqui. Tá? Todas as escolas têm treinamento para emergência ou para caso de tiroteio. Você faz o treinamento com os seus alunos. Então, por isso que eu acho importante os pais conversarem com isso com as crianças na casa. Porque senão os pais não conversam, aí a criança chega na escola, você vai falar, a gente vai treinar, se de repente um cara chegar aqui atirando, a criança fica assim, como assim um cara vai chegar aqui atirando? Aí a criança pira, que eu já vi isso acontecendo. Então, assim, é muito complicado, sabe? Mas eu vejo que os pais aqui, eles são mais... uma coisa que eu percebi. As mães não são tão zelosas quanto no Brasil. Claro que tudo tem exceção, pelo amor de Deus. Mas, assim, as americanas, as mães... Eu cansei de ir na escola e ver criança loirinha, coisa mais linda, com o cabelo cheio de bolo. Uns bolos, assim, que eu ficava, assim, de longe lá pra ver. Que a criança, assim, a roupa tudo amarrotada, tudo suja, sabe? Tudo descuidada. A gente vê isso no Brasil quando? Quando a gente vê uma mãe carente, necessitada, que não tem como dar um apoio melhor. Mas você não vê uma mãe de classe média, que tem uma educação, que tem grana. Aqui é super normal. Então, assim, óbvio que não é todo mundo. Eles são desleixados, assim, essas pessoas são sujos. E como são as casas? As casas devem ser também, né? Então, graças a Deus, as casas que eu trabalhei como babá são super organizadinhos, super, né? Mas eu conheço pessoas que as casas são iguais àqueles acumuladores que a gente vê na televisão. Isso não existe no Brasil. Existe, mas eu nunca vi. É muito mais raro você ver isso no Brasil. E, de novo, é mais comum você ver isso no Brasil na casa de uma pessoa necessitada, que passa por dificuldades financeiras, que passa por dificuldades, assim, absurdas. Agora, aqui... eu já vi em casas e já vi em casas de pessoas de classe média que eu fiquei assim, Senhor amado, o que é isso? Tipo o quê? Nos conte. Caraca, tipo sem assim, falar nomes, lógico, mas enfim, só para ter uma situação. Roupa, tipo pilha de roupa jogada em todos os cômodos da casa, no chão. Nossa. Tipo, comida que a pessoa deixou, um prato de comida que a pessoa deixou de 3 dias atrás na mesa, que tá até já seco, tipo, miojo seco tá lá, né? O banheiro que nunca foi limpado, que você vê a patente, assim, tá até marrom, assim, sabe? Cara, coisas absurdas, assim, coisas bem porcas. E você atribui isso a quê? É muito contraditório tudo isso, né? Muito contraditório.
Eu acho que é a cultura, né? Por exemplo, o americano, igual a gente falou, o americano não tem empregada. O americano não é machista. Só que aí, assim, o marido tem que ajudar, né? E se o marido não ajuda, pode ser que a mulher não tá nem aí. Aí o marido também não tá nem aí. E já no Brasil a gente tem mais uma pira com limpeza. Eu acho que o brasileiro tem uma pira com limpeza no geral. Por exemplo, aqui, uma coisa, as pessoas não passam roupa. E assim que eu cheguei, eu falei pro meu namorado, eu quero um ferro de passar, você tem um ferro de passar na tua casa. Aí ele tinha. Aí eu sempre passava, né, as roupas. E agora eu não passo mais. Mas por que eu não passo mais? Porque a máquina de secar deles aqui, o jeito que ela seca, também não amarrota a roupa. Mas às vezes, raramente, mas se eu vejo que tem uma roupa meio amarrotada, eu passo. Só que eles não. Às vezes tem uma roupa lá amarrotada, eles vestem e vão daquele jeito mesmo. Eu falo, ai, não. Então, assim, o brasileiro ele tem muito mais mania de limpeza do que o americano. A gente escova os dentes 3 vezes por dia. Eles não. Ninguém escova os dentes na hora do almoço aqui. Pois é, como é a saúde bucal aí? Porque eu vi isso em Londres. Inclusive, eu olhava a gente como se fosse um OVNI. Depois do almoço, tá lá com fio dental, Não, escovando os dentes, depois da refeição. Pois é, e é caro, culturalmente eles são desleixados com a boca. Porque eu vi na Inglaterra, em Londres, eu vi muita gente com boca de dente estragado, jovens, porque o serviço era caro. Mas peraí, a gente tem uma prevenção. Aqui também é caríssimo, por exemplo, a minha sogra, ela vai ter que implantar um dente, eu não sei se é 1 ou 2, $8.000. Então é caro. Só que assim, pra gente, pra nós brasileiros, por mais que isso seja caro, isso é primordial. Pro brasileiro, pode ser 30 mil. Eu tenho um amigo que ele tratou todos os dentes, ele gastou um carro nos dentes, mas são os meus dentes. Então, pra gente é algo muito essencial. É muito assim, é caro, mas eu tenho que fazer. Então, sim, mas e outra, Bruna, a saúde bucal, ela é importantíssima porque é ela que faz a saúde do corpo. E assim, como uma cultura dessa, eu me choquei lá em Londres, eu me choquei, porque eu digo, como um povo tão evoluído, com um povo tão isso e aquilo, e não cuida da saúde bucal, não tem isso. E você atribui isso a quê? Essa falta de higienização bucal aí? Eu acho, nessa situação, eu acho meio difícil você bater o martelo e falar é isso, mas eu acho que são várias coisas. Eu acho assim, é a questão que os imigrantes aqui, a maioria deles são britânicos, irlandeses, galera que veio de lugares na Europa extremamente frios, então eles já não tinham aquele costume de tomar banho, de se higienizar tanto quanto nós, que somos né, como eu falei, voltando lá que eu falei que o Brasil tem o segundo país com o maior número de negros, né, no mundo fora da África. Então a gente tem essa cultura de um país mais quente, de algo mais... Então já é um pouco diferente. Eles já são países mais nórdicos, os imigrantes. Então eu acho que é um pouco disso. E também a questão do desleixo, é caro, e aí tem assim, a questão do desleixo, porque no Brasil você tem empregada que limpa a tua casa, aqui não. Então, eu acho sim, mas os dentes é algo que você limpa. Então, aí, por exemplo, você quando trabalhou como sim, mas eu falo a limpeza no geral, a limpeza do corpo, né? Tomar banho, limpar, a limpeza da casa, é algo no geral. Eu acho que é uma junção de tudo. As crianças aí, quando você trabalhava como babá, tinha essa de escovar dente depois do almoço ou não? A boca nem existe, nem... Não. Tem assim, não tem. É mesmo? Isso não lhe chocou, não? Não, porque eu já conhecia quando eu vim de adolescente. O que eu faço é assim, quando vem, igual minha mãe veio visitar, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, você vai na casa de uma amiga minha e assim, a casa é assim, você vai se chocar, é horrível, bababá. Eu pintei, eu taquei o terror na minha mãe, falei que era horrível, que era... E mesmo assim, quando ela entrou, ela fez assim... Foi mesmo? Aí a cara dela ficou assim... Aí eu, ai meu Deus, a menina vai perceber. Tipo assim, foi muito engraçada a reação da minha mãe, foi bem nítida, assim. Então a casa era um horror, né, para os nossos padrões. Era. Ai, nossa. Seu namorado... Assim, foi engraçado, quando eu comecei a namorar, eu falei assim, ai meu Deus, será que ele vai ser igual muitos americanos que eu conheço? Aí o que eu fiz? Ele tava num incêndio, eu não conhecia a casa dele ainda. Ele tava num incêndio,
E aí eu falei pra ele assim, eu quero te deixar um presente na sua casa, não sei o quê, porque eu sei que aqui eles não trancam a casa, né? Aí ele falou assim, minha casa tá aberta, você entra, tá? Eu falei, tá bom. Fui, entrei, olhei a casa e assim, ele jamais imaginava que eu ia lá. A casa limpinha, organizadinha. Eu falei, graças a Deus. Então, ele é super organizado, graças a Deus. Eu falei, ai, gente, porque eu já tava assim, ai, meu Deus, será que ele vai ser igual a maioria dos americanos que eu conheço? É, porque Que eles ia são... ser um choque, né? Apesar de que, assim, o homem americano também é desleixado, tá? O brasileiro, desculpa. Mas eu acho até que o brasileiro ele é mais, assim, a casa do homem brasileiro, ela vai ser organizada, mas geralmente não é ele que limpa. Geralmente ele paga uma É, empregada se ele mora sozinho ou a mãe vem limpar, é, né? Mas assim, ele é bem, graças a Deus, ele ajuda bastante na casa, ele é bem organizado. Mas assim, o americano no geral, homem e mulher, eles são mais relaxados. E os relacionamentos com americanos? Você sente diferença? Por exemplo, você já teve um namorado, tá com um Muita, namorado? muita diferença. Muita. É Muita, mesmo? muita. Os americanos, eles não são tão carinhosos, amorosos, igual os latinos, né? Os brasileiros, os latinos no geral. Eles não vão ficar fazendo declaração no Facebook, eles não vão, geralmente, não vai ficar tipo, beijando na frente dos outros, pegando na mão, abraçando na frente dos outros, eles são mais reservados, né? Porém, eles são mais parceiros, sabe? Pergunta Hum. pra você tudo, ajuda, né, na casa, igual eu não preciso falar, eu não preciso falar, ai, faz isso, faz aquilo. Se eu só comento assim, nossa, tá meio sujo aqui, né? No outro dia já tá limpo. Então eles são mais parceiros, né? Eles ajudam mais, eles são bem mais parceiros, assim. Mas essa questão, sem entrar na sua Ah, intimidade, mas essa questão da afetividade não uhum. te incomodou um pouco, não, no começo? Assim, porque a gente pelo menos o nordestino é muito de beijar, abraçar. A gente já é. O pessoal do sul, talvez nem tanto. Mas você sentiu alguma diferença, assim? Sim, sim, no início eu senti, eu falei, mas assim, como eu falei, como eu já morava aqui antes, já morei aqui, eu já sabia mais ou menos como é que era. Sim, eu senti a diferença e eu falei, só que é tudo de você combinar também, né? Foi até engraçado que quando a gente foi pro Brasil, ele foi comigo em novembro, eu falei assim, olha, aqui nos Estados Unidos a gente não precisa andar de mão dada, só que é o seguinte, no Brasil, se a gente não andar de mão dada, todo mundo vai falar assim, meu, que cara babaca, por que ele não pega na mão dela? Então assim, tá, você tem que pegar na minha mão, tá bom? Menino, não sei falar mais nada. Já pegou na minha mão, minha mãe abraçou ele, beijou ele, minha tia abraçou, beijou. Ele se transformou, ele assim se adaptou super bem na cultura. E então, assim, é muito Mas de você quando voltou conversar. aí para os Estados Unidos, ele fez a Voltou, mesma coisa? voltou americano de novo. Aí ele não ficou beijando, abraçando, né? Eles falam que é demonstração pública de afeto, não pode ter demonstração pública de afeto. Oh, meu Então, Deus. é uma coisa cultural, que isso eu acho errado, que eu acho que é legal as É. crianças, os filhos verem você beijar a mãe, abraçar, a demonstração do afeto, que entra também naquilo que eu falei da questão psicológica, que eu acho que as crianças aqui têm muito mais problemas, eu acho não, comprovadamente, né? Tem muito mais problemas psicológicos, até por isso que tem tanto tiroteio em escolas por causa Eu disso. acho que elas são muito largadas. E outra, a gente devemos ser mais atentos, né? E assim, você percebe um distúrbio, um isolamento, uma questão até em termos psiquiátricos. Você percebe isso no seu filho. Claro que tem as exceções também. E aí, quando vê, aí ninguém diz assim, não, mas ele vivia, mas ele já vive isolado, ele vivia trancado, mas você vai ver o histórico, já apresentou problemas lá atrás. Sim, Você percebe isso aí? sim, sim, mas eles não percebem porque eles não têm muito isso de afeto, né? Então, assim, para eles é normal a criança não abraçar, não beijar, porque eles não fazem isso com a criança. E aí, quando eles vão perceber, já aconteceu. É, E pra gente, não. Então, por isso que eu acho que o brasileiro, as crianças brasileiras são mais saudáveis psicologicamente, por isso, porque a gente tem muito de conversar com o pai e com a mãe, tem muito diálogo, né? A gente tem muito mais afeto, tem muito mais emoção. A gente demonstra a emoção e a criança, ela se sente mais à vontade de demonstrar afeição. Vou dar um exemplo de uma criança que nunca abraçava ninguém. E aí, toda vez que eu via a criança, eu abraçava. No início, ele fugia, ele corria. Aí eu ia correr atrás, abraçava ele, beijava ele, só para bagunçar com ele. Aí depois,
parente dele chegou e eu falei, ó, você pode abraçar e beijar ele que ele gosta. Eu falei, nossa, mas ele nunca abraçou e beijou eu. Eu falei assim, ah, mas comigo ele beija. E aí ela viu que ele começou a abraçar e beijar. E aí, recentemente, fui lá visitar a criança do nada veio e me abraçou. Que Aí o que lindo. foi? Aí ele falou, nada, eu só queria te abraçar. Mas por quê? Por causa. Então, assim, aqui eles não têm muito disso, né? É. Parece que é meio que assim. É Outra proibido coisa, você entrar aqui. é, outra coisa que eu percebi tanto nos Estados Unidos, em alguns lugares que eu fui, em algumas cidades, estados, e também na Europa. Você não pode dizer, a gente tem mania de dizer, ai, que criança linda, não. Nem toque naquela criança, nem chegue perto, né? Você não pode dizer, oh meu Deus, que coisa linda, que bebezinho lindo, e ficar assim. Eles não gostam. Eu achei isso Aqui, assim, não, aqui é mais surreal. comum. As pessoas falam muito, ah, you're so cute. Igual às vezes eu vou passear com a bebezinha que eu cuido, todo mundo fica dando tchauzinho, mexe com ela, brinca com ela, fala, ah, cute baby e tal. Aqui, uma coisa que eu percebi, assim, que nós brasileiros também estranhamos, os americanos puxam muito papo com estranho e começam a bater papo do nada. Você E isso acha acontece. isso? Sim, mas assim, mas não é puxar papo para ser amigo, é somente por educação, né? Ah, Não, ele não vai ser íntimo seu, ele não vai fazer perguntas, gente, só por educação. Então já aconteceu assim, de eu estar viajando com clientes meus aqui nos Estados Unidos, e aí a gente tá no aeroporto, tem algum lugar, a pessoa bater papo e o brasileiro fica meio com medo, porque no Brasil você fica com medo se uma pessoa estranha começa a puxar papo com você, né? Então aqui não, é por educação. Igual às vezes eu tô passando com a menininha aí, ai, que bonitinha, quantos meses ela tem? Ai, que fofa, qual que é o nome dela? Ai, gostei do... Tipo assim, mas só pra ser simpático, né? Ou às vezes eu tô correndo, vem alguém de bicicleta e fala, isso aí, você tá arrasando e não sei o quê. E mexe, entendi. mas assim, mexe, tipo, batendo um papo, né? Mas sempre no sentido educado, nada de intimidade, né? Só assim, por educação. Aí às vezes você fica empolgado e fala, ai, que povo legal, mas não, ninguém quer ser teu amigo, não, é só educação mesmo. Você pretende que faixa etária você vai se habilitar para. Seria segundo grau, eu estou estudando para dar aula para segundo grau. Já é um pessoal mais velho, já. De 15 anos. Os adolescentes aí também são problemáticos? Você falou Sim, crianças também são? sim, porque o problema, na verdade, surge na adolescência, né? Os tiroteios, a maioria é na adolescência. Porque o que acontece? Eles têm essa infância reprimida, em que geralmente tudo é criado numa bolha, né? Só coloca coisas positivas, só coloca coisas bonitinhas, mas ao mesmo tempo não fala muita coisa, não tem muito diálogo. E aí, quando a criança entra na adolescência, que a adolescência é a fase, né, transitiva, que é uma fase difícil para todo mundo, que aí ele começa a ver coisas negativas, aí ele não sabe lidar com frustração, e é aí que ele pira. Então é a Entendi. fase mais difícil. É verdade. Gente, para quem entrou agora, a gente está falando pela segunda vez que o papo estava tão gostoso que a gente recomeçou a live com a Bruna Guzmão. Ela é de Maringá, Paraná, está nos Estados Unidos e está fazendo mestrado em educação. Para que você faça um merchan, digamos assim, como você é professora online de inglês, você dá aula, por exemplo, em qualquer lugar do mundo. Me diz isso aí, até que para as pessoas saberem, e como se paga, como é essa transação. Eu estou no Brasil, de repente eu quero ter aula com você. São conversações, são aulas com livros, como se fosse uma escola. Como é isso? Fala desse aspecto para que as pessoas interessadas possam lhe buscar. Eu dou aula online faz uns 5 anos. Até foi a proposta de uma aluna minha que se mudou e ela não se adaptou na cidade que ela estava e ela pediu para ser online. Eu fiquei meio cética, né? Mas aí eu vi que foi super bacana e achei super, super prático, né? Ó, tem um ex-aluno meu aí, ó. Ela disse que ela grato por Diego, né? Uhum. Isso, Foi 2000 e... Caramba, faz muito tempo. 2003, eu acho. Que eu dei aula para ele numa escola de idiomas, na Standby. E aí foi 5 anos que eu dou aula online. E eu mando material para o aluno, mas é tudo focado na conversação, pouquíssima coisa de escrita. Eu acho isso ótimo. Eu dou aula business, a maioria dos meus alunos já tem um nível avançado e a gente faz muito aula de conversação ou algo focado a business. E aí eles fazem depósito na minha conta bancária no Brasil.
Ah, por exemplo, o brasileiro paga em real, faz depósito na conta. É uma vez por semana, é o quê? Aí vai muito do aluno, por exemplo, eu tenho um aluno que ele faz aula 3 vezes por semana, eu tenho aluna 2 vezes por semana, eu tenho aluno uma vez por semana, né? E aí sempre assim, alguém entra em contato comigo, eu quero fazer aula com você. Aí eu peço o e-mail, eu mando o orçamento por e-mail. Você Se a faz pessoa pelo quiser, Instagram, é isso? A eu sua faço aula pelo online? Skype, E pelo pelo Skype. Skype, entendi. Que Isso. legal, viu? Achei maravilhoso. Eu vou pensar nisso. Sim. Vou mandar isso. É, porque eu não gosto dos métodos tradicionais. Eu quero ter uma fluência mais em. Eu falo, mas eu não me sinto segura, embora eu brigue, embora eu faça tudo, resolvo, eu me comunico, mas eu acho que a fluência total não existe ainda comigo. E eu sempre bati de que quando eu vou querer aulas assim, as pessoas dizem, não, tem que ser com livro, tem que ser. Gente, eu quero aprender conversando, porque eu já fiz anos e anos. É claro que a gente precisa de gramática. Eu não sei se eu estou dizendo besteira ou se você concorda ou discorda. Como é que. Olha, ele vive 8 meses na Espanha, hoje estou em Portugal. Aqui pratico muito mais o inglês. Continuo acompanhando. O Diego está falando. Abração pro Diego. Que bom. Sim, o que é que você acha desse estilo de aprendizado? Antigamente, quando eu estudei inglês, era algo mais assim, focado em gramática, porque o inglês era mais para mestrado, para doutorado, que é o que eu estou fazendo, né? Que era algo mais para escrita, mais assim. Mas hoje você precisa do inglês mais para o intercâmbio, né? Para você praticar, para você falar, para você viajar. Então não tem mais como você fazer algo focado muito na gramática. Óbvio que tem que ter gramática, não tem como você aprender Sim. uma língua sem ter gramática, mas tem que ser focado na fala, focado na conversação. Então, assim, eu sempre falo assim, como que é? Bom, depende do aluno. Primeiro eu faço uma aula de conversação para ver o nível que ele tá, e aí eu faço a proposta para ele. Aí primeiro eu pergunto, por que você quer fazer inglês? Tem gente que fala assim, é por causa da empresa. Falando, então tá bom, então vamos fazer, por exemplo, business, se ele já tem algo mais avançado. Aí agora você fala assim, eu quero fazer isso só para melhorar minha fluência. Beleza, então toda semana eu vou mandar um material, tem alguma coisa mais específica que você tá. E aí a gente vê de acordo com o aluno, de acordo com o nível dele, né? Mas assim, a maioria eu mando material toda semana e a gente fala sobre coisas bem atuais. Ai, que bom! Eu tenho um grupo de conversação gratuita, isso é um trabalho voluntário que eu tenho também desde 2015. Eu até quero saber qual é esse grupo de conversação. Esse grupo é todo sábado, todo sábado. E aí é sábado, geralmente às 3 da tarde, mas quem tem interesse, eu coloco no grupo no WhatsApp, eu sempre aviso, e a gente faz aí uma conversação com todo mundo junto, e a gente faz 1 hora de conversação gratuita, e aí eu sempre mando o tema e falo pra galera estudar aquele tema, e a gente fica batendo papo sobre isso. É mais pra você bater papo mesmo. Que coisa legal! A única coisa que eu digo é assim, você tem que ter um nível de fluência que você não vai falar nada em português. Não, é proibido falar em português no grupo. Você não precisa falar fluentemente, você pode falar errado, tudo, mas assim, a gente só se comunica em inglês, você precisa ter um nível intermediário para pelo menos entender o que a gente está falando para poder responder, Que né? coisa boa. Voltar para o Brasil, nunca mais, você acha? Não sei, eu acho assim, a gente nunca pode dizer nunca, eu acho que a gente tem que... não tem que ser irresponsável e não pensar no amanhã, mas a gente também tem que buscar ser feliz e pensar muito, por exemplo, se de repente não der certo, eu posso voltar e dar aula numa faculdade no Brasil, né? Eu não penso hoje, mas eu não vou dizer nunca, não sei. Você está feliz aí? Sim, eu acho assim, quem mora em 2 países nunca vai estar completamente feliz. Né? O Diego vai me dizer isso. Porque sempre, ele estando em Portugal, tem muita coisa que ele morre de saudade do Brasil. Mas se ele voltar para o Brasil, vai ter um monte de coisa que ele vai morrer de saudade de Portugal. Então, você sempre vai ter o seu coração metade nos 2 países. Então, é complicado isso. Olha, muito obrigada mesmo. Imagina, por sua participação. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei. Eu vou colocar lá no IGTV, mas vou também colocar no canal no YouTube, tá certo? Legal, porque teve gente que perguntou, vai ter no YouTube? Eu falei, olha, eu acho que vai sim. Parte 1 e 2 com você. Então tá bom, então. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo grande. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.